Renato, quais os motivos que o levaram a escolher a Justiça Eleitoral da Paraíba para escrever seu novo livro? Primeiro, porque eu leciono Direito Eleitoral na Unip e na Universidade Federal da Paraíba. E também porque eu trabalho no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba há 15 anos. Então, nada melhor do que pesquisar alguns fatos, alguns processos, a história da própria Justiça Eleitoral, considerando que os alunos, eu procuro oferecer aos meus alunos uma oportunidade de aliar a teoria e a prática. O novo livro, Casos Eleitorais Célebres, volume 1, é uma continuação das duas plaquetes lançadas por você anteriormente, Origens da Justiça Eleitoral na Paraíba, de 1932 a 1937, e História da Justiça Eleitoral, a partir de 1945 até os dias atuais. Por que dar continuidade ao mesmo tema abordado anteriormente? Bom, o motivo é explorar a parte judiciária, vamos dizer assim. Haja vista que nesses dois livros que você já citou, eu procurei fazer uma abordagem histórica da justiça eleitoral em si, né? E das próprias eleições. A partir desse novo livro, Casos Eleitorais Célebres, eu vou dar início a uma coleção em que serão publicados os principais julgamentos, né, vamos dizer assim, julgamentos históricos que tiveram grande repercussão, casos eleitorais, que tiveram grande repercussão na Paraíba e às vezes até no Brasil, não é? E a finalidade é justamente trazer ao público-alvo conhecimento melhor sobre esses fatos. Pessoas que não tiveram oportunidade nesse tempo de conhecer esses fatos, eles vão conhecer, e aquelas pessoas que conheceram os fatos vão rememorar a oportunidade de relembrar esses fatos. O que você poderia destacar como fatos mais interessantes que os leitores encontrarão neste livro? Bom, o mais destacado, sem dúvida nenhuma, foi a cassação, ou as duas cassações de um governador da Paraíba, né? Então, esse pela repercussão até nacional, e também o processo do senador Humberto Lucena, né? Seria, então, esses dois que ganharam mais notoriedade, até porque ultrapassou as barreiras territoriais da Paraíba, ganhando repercussão até no Brasil. Mas especificamente nesse volume 1, eu abordei dois casos. O primeiro relativo ao irmão de João Pessoa, Joaquim Pessoa Cavalcante Albuquerque, em que ele teve o alistamento eleitoral dele indeferido. Isso lá nos idos de 1932, 1933, quando foi realizado o primeiro alistamento eleitoral no Estado, sob a presidência da Justiça Eleitoral, né, recém-criada. Então, por isso que eu dei essa importância a esse caso. E, em segundo, nós temos, segundo caso, célebre, que repercutiu na Paraíba, foi o registro de candidatura, a impugnação ao registro de candidatura do governador Pedro Moreno Gondim, né, pelos seus adversários. Então, nesse primeiro volume, eu abordo esses dois processos. Para quem você escreveu este livro, há um público-alvo específico? De início, o público, né, que talvez mais se interesse é aqueles que lidam com o próprio direito, especificamente com o direito eleitoral, né? E aí nós temos os advogados, os juízes eleitorais em geral, os próprios servidores e os estudantes de direito eleitoral. Mas o meu objetivo, e aí eu procurei dar uma linguagem mais simples, né? Saindo do juridiquês, vamos dizer assim, né? Da linguagem jurídica, para tentar, pelo menos, alcançar a sociedade em geral, o público em geral, que se interessa pela história. Então, o livro também ele é voltado não apenas para os profissionais do direito e os estudantes de direito, mas também para o homem simples que se interessa pela história do Poder Judiciário como um todo, né? Quais os métodos utilizados por você para fazer a pesquisa para o livro? Onde você colheu as informações utilizadas? Bom, como nós ainda aqui no TRE, nós não localizamos o nosso arquivo relativo à primeira fase, que vai de 1932 a 1937, então a pesquisa que eu fiz relativa ao processo de Joaquim Pessoa Cavalcante Albuquerque, eu fui buscar no jornal A União, que naquela época ele divulgava, né, todas as decisões
relativos à justiça eleitoral. E o processo de Pedro Moreno Gondim, como é uma fase posterior à segunda fase da justiça eleitoral, a partir de 1945, e esse processo diz respeito à candidatura dele em 1960, e nós temos os arquivos, então eu fui buscar nas atas, né, nos documentos, no arquivo mesmo que nós temos aqui no próprio Tribunal Regional Eleitoral. Então, essa foi a metodologia e os recursos que estavam à minha disposição. Quais dificuldades que você enfrentou para conseguir produzir o livro? Houve alguma barreira com relação ao colhimento das informações, por exemplo? A única barreira, como eu disse, foi relativa a ainda a gente não ter os arquivos dessa primeira fase, né? Então aí a pesquisa ela fica mais reduzida, mais simplificada ao que foi publicado no Jornal União. Com certeza, se nós tivéssemos fisicamente o processo, nós teríamos maiores informações sobre o assunto. Então, a única dificuldade foi relativa à fonte de pesquisa que foi reduzida. O novo livro, Casos Eleitorais Célebres, é volume 1. Quantos volumes você está pensando em produzir nesse mesmo tema? Bom, de acordo com os processos que nós já temos levantado, e para que não saia uma edição muito volumosa, que talvez cansaria os leitores, então eu pensei em publicar uma série de 5 a 8 volumes, né? De forma que com o tempo e das pesquisas, de acordo com o que as pesquisas forem sendo feitas, nós poderemos aí pensar em até, dependendo, de 8 a 10 volumes. Chegaremos até 10 volumes. Clarissa Lopes para o Espaço Experimental.